A gente faz a formatação dos arquivos. Provavelmente vocês receberão 2 arquivos. Um em formato PDF, que é o arquivo original que nós recebemos do cliente. Eu coloquei diversos tipos de arquivo, né, para mostrar todos os exemplos que nós teremos. E também o arquivo em Word, que é o arquivo que nós iremos trabalhar. Antes de iniciar, nós faremos alguns pequenos ajustes no arquivo Word para melhorar a nossa produtividade. Primeiro de tudo, é sempre bom deixar habilitado algumas coisas no Word para facilitar a visualização. Uma delas é a marcação de parágrafo, que é esse P invertido. Clicando nele, o arquivo ele vai identificar uma série de pontos, né? Cada P invertido desse significa que há um enter entre uma linha e outra. Então, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu dando um enter, ele vai para outra linha. Perfeito. Depois disso, é sempre bom a gente padronizar todas as partes do texto. Tá? Então, uma das padronizações seria deixar tudo utilizando a mesma fonte. Seleciono todo o texto, apertando a tecla Ctrl T, e eu consigo fazer a modificação da fonte aqui. Eu prefiro sempre usar Times New Roman e o tamanho da fonte número 10 ou 12, aquilo que ficar melhor para você trabalhar. Outra coisa que é bastante importante a gente padronizar também é a formatação do arquivo. Clicando com o botão direito do mouse, você vai no item parágrafo, espaçamento entre as linhas, eu sempre deixo tamanho 6, tanto antes quanto depois. E espaçamento entre as linhas, eu sempre deixo o espaçamento simples, para não ter nenhum tipo de problema. E que o texto correu um pouco, né? Isso é normal. Aí eu sempre procuro deixar o estilo do texto como normal. Ele tira toda a pré-formatação do arquivo. E sempre coloco o texto usando a fonte preta. Aí elimina todo tipo de diferença. Ok? Agora, antes de iniciar, faremos mais algumas alterações. Então, vocês podem perceber nessa frase, ela tem 2 pontos, certo? Cada ponto desse equivale a um espaço no teclado. Então, eu clicando aqui, eu dei um espaço e vai aparecer um ponto. Tá vendo? Como o texto ele veio de um PDF, na hora de converter, o próprio Word ele deu esse espaçamento a mais. Então, nós vamos tirá-lo. Para fazer isso, a gente usa o substituir aqui do Word. Quando abrir essa janela, localizar, aqui eu vou procurar o que a gente está precisando. No caso, 2 espaços. Eu vou dar 2 espaços aqui. E eu vou substituir por um espaço apenas. Então, tem um espaço e dou substituir tudo. Vocês vão perceber que ele vai sumir. Outra coisa que acontece bastante é o que nós chamamos de hifenização. O que é essa hifenização? É quando o texto em PDF, vocês podem perceber aqui,
Antes de terminar a palavra, não tinha mais espaço. Então, o que precisa ser feito? Colocar um hífen e a palavra continua. Porém, no Word, nós precisamos eliminar esse tipo de situação. E nós faremos isso no mesmo molde que nós substituímos o espaçamento duplo. Vamos substituir. Nesse caso aqui, eu vou colocar o hífen, que é o sinalzinho de menos, e dou um espaço, porque esse é o padrão. E vou substituir por nada. Então ele vai tirar tudo onde tem esse hífen e um espaço e vai substituir por nada. Vocês vão ver que esse intervalo já vai sumir. Eu fiz 28 substituições. Ok? Outra coisa importante, a maioria dos textos que nós trabalhamos, ele está no idioma inglês, que na sequência nós iremos traduzir para o português. Porém, antes, nós fazemos essa formatação. Então, eu sempre seleciono todo o texto e vamos certificar que o idioma realmente está em inglês. Vocês podem perceber aqui. Caso não esteja, você pode alterar, vindo aqui na parte de revisão e selecionando o idioma. Definir idioma de revisão do texto. Aqui no caso, colocando em inglês. Isso vai facilitar vocês na hora de checar o texto. De repente tem algum erro de digitação, algum tipo de problema. Ok? Outra coisa que nós sempre substituímos é esses espaçamentos que acontecem. Sempre tiro para deixar o texto num formato mais limpo possível. E para não ficar deletando item por item, eu também faço o substituir. E para substituir esses enters, o código dele, cada enter equivale a um circunflexo P. Então, como vocês podem ver, tem diversos enters aqui. Então eu sempre substituo, eu vou no caso colocar 1, 2, 3, 4 P's e vou substituir por 2. Deixar ou melhor 3. Para deixar um espaçamento que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor. Substituir tudo, fez 36 substituições. Aí eu continuo até não ter mais nenhum. Vocês podem ver o texto, ele já está subindo. Ok, já não vai fazer mais nenhuma substituição. Ok. Agora nós estamos prontos para iniciar o trabalho. Então, a ideia, né, deste trabalho é mostrar para vocês o que realmente nós precisamos ter para com que nossa atividade, a próxima etapa, né, do trabalho, seja executada, que no caso é a tradução. Tá? Então eu preciso deixar esse arquivo em Word o mais limpo possível, tá? Sem nenhum tipo de imagem ou algum caractere estranho. Tá? Então, sempre trabalhar nesse formato, tá? Com o arquivo em Word de um lado da janela e o PDF do outro. A gente sempre vai conferir os dois. Tá? Então aqui a gente vai começar, então, tem essa imagem aqui. Tudo onde é imagem, nós precisamos fazer uma substituição dessa imagem por um código. Né? A gente coloca alguns códigos. Nesse caso de imagem, nós sempre substituímos uma imagem por, eu abro colchetes, digito imagem em caixa alta e deixo na fonte vermelha, que é para destacar que aqui realmente tem uma imagem. Tá? Outra coisa importante são os títulos. Tá? Como vocês podem perceber, os títulos em inglês
tanto no livro quanto aqui no Word, ele tem caixa alta e caixa baixa. Caixa alta são as letras maiúsculas, tá? Nós iremos padronizar todo título e subtítulo. A gente vai deixar somente com caixa alta a primeira letra, tá? Então a gente vai tirar das demais letras a caixa alta. Ok. Aqui, nesse caso, Chapter Outline também, caixa baixa. Uma forma de fazer isso, de um jeito mais simples, principalmente quando tem bastante letra, o que eu sempre faço? Eu seleciono a linha inteira, tá? E com o comando no teclado, apertando Shift F3, apertei uma vez, ele jogou tudo como caixa alta. Se eu apertar de novo, ele joga tudo como caixa baixa. Aí eu simplesmente vou precisar alterar a primeira letra. Então a gente economiza algum tempo nisso. Tá? O espaçamento entre as linhas, eu procuro sempre deixar o mais junto possível. Então, nesse caso, o Chapter Outline, depois vem os itens. Então, eu vou tirando todos os itens. Então, tá vendo? Tem muito caixa alta e caixa baixa. Então, eu seleciono o texto inteiro, aperto Shift F3 e ele muda automaticamente de todos. Aí eu só preciso alterar da primeira letra, que vai ficar muito mais fácil do que se eu alterasse letra por letra. Aqui, como vocês podem perceber, tem uma seta, né? Essa seta não saiu aqui no nosso arquivo em Word. O que eu faço nessa situação? Eu sempre faço uma marcação que aqui existe um símbolo, tá? Isso a gente vai ver também mais para frente. Então, essa marcação eu faço como eu abro um colchete, coloco a letra S de símbolo e também destaco esse item em vermelho. Vou deixar um espaçamento um pouco maior aqui. E continuando nesse título, vocês podem perceber, isso aqui é um título, tá? Quando foi convertido do PDF para o Word, o que aconteceu? Ele criou como se fosse duas linhas, né? Só que na verdade ele não é duas linhas, é uma linha só. Vocês podem perceber, tem um Enter aqui. Então eu vou eliminar ele, é tudo para a mesma linha. E aqui como seria o início de um parágrafo, eu vou jogar ele para baixo. Tá? Também o que aconteceu, né? A gente perdeu a continuação do parágrafo, ele teve uma quebra aqui. Nós precisamos fazer essa alteração. Certo? Então eu simplesmente deleto esse Enter aqui. O texto ele ter um sentido, certo? Vamos lá, continuando. Ok. Neste parágrafo, o que acontece? No PDF, tem um parágrafo e ele terminou, na verdade ele não terminou. Tem uma vírgula aqui no final, o que significa que esse texto ele tem uma continuação na próxima página. Porém, na sequência dele, nós temos um quadro que não tem relação com o parágrafo anterior.
Tá vendo? Tem um quadro aqui. E esse intervalo, ele passou para o Word também. Então, o que eu tenho que fazer? É fazer com que esse parágrafo ele tenha uma continuidade, tenha uma sequência no Word. Então, eu vou precisar fazer umas alterações aqui. Tá? Então, como a continuação daquele parágrafo seria esse texto aqui, então o que eu preciso fazer? Ele provavelmente está aqui na sequência, só que ele bagunçou um pouco por conta do parágrafo. Nós retornaremos nele na sequência. Então, localizei o texto, certo? Eu vou recortar e vou colar na sequência do parágrafo. Então, agora ele tem um pouco mais de sentido. O texto está aqui e aqui é a sua continuação. E para dar uma sequência no texto, nós temos que trabalhar no box, que é nesse box aqui que ele, na hora da conversão, teve algum problema. Eu limpar, tá vendo que dentro dessa palavra ele teve bastante espaçamento, então é sempre bom tirar e deixar o texto mais organizado possível. Isso facilita toda a etapa do trabalho. Então, começando o box, o texto ele está certo, só que ele força, como por ser algumas colunas, né? Esse texto está em colunas, o Word ele força uma quebra de linha para manter a mesma sequência. Então a gente precisa eliminar isso. Tá? Ele trouxe algumas letras que não existem, ele trocou todas essas bolinhas aqui, esses bullets, por um T. Então a gente tem que eliminar esse item, esse T, que não existe. E juntar a frase, fazer com que a frase tenha o sentido, tanto do início ao fim. Então eu faço isso no texto todo. Vou dar um Enter para o início de uma nova coluna. Então, para ficar um pouco mais fácil para a gente se orientar. Ok, continuando. Tabela. O próximo exemplo, na continuação da página, é uma tabela. A gente vai precisar que todas as tabelas estejam em perfeitas condições. Tá? No caso, nossa tabela está ok, não tem nenhuma alteração para ser feita. Em sequência. Numeração de página não é necessário ter, tá? Vocês podem perceber que tem a página 371, e aqui eu estou eliminando ela. E também, a maioria das páginas, ela traz uma marcação, uma indicação, né, com relação a qual capítulo o leitor está e qual que é o título desse capítulo. Tá? Esse item também nós não precisamos, tá? Então eu vou eliminá-lo também do nosso arquivo. Agora apareceu uma figura, tá? O que nós fazemos com as figuras, né?
conforme mostrado, eu vou eliminar o texto. Vou checar se o texto ele está ok. Esse texto aqui. E ele me traz uma fórmula. Nessa fórmula, como vocês podem perceber, essa fórmula, em alguns casos, o Word ele bagunça um pouco as fórmulas, tá? Como vocês podem perceber aqui, ele trouxe quase perfeito. Ele perdeu o subscrito, como vocês podem perceber aqui. Eu vou precisar aplicar esse subscrito no texto, tá? A forma de fazer isso, eu seleciono a letra que eu preciso e clico aqui. Eu tenho o subscrito, que o texto ele vai para baixo, e ao lado eu tenho o sobrescrito, que o texto ele vai para cima. Se eu selecionasse o 3 e clicasse aqui, o 3 sobe. Ele precisa ir para baixo. Ele converteu essa seta numa letra N. Preciso fazer aquela marcação de símbolo. Vou deixar uma letra vermelha. E esse número 2 que ele tem que descer. E eu perdi também esse texto. Pelo menos ele não trouxe fácil aqui para mim. Ele jogou ele aqui para baixo do texto. Então eu vou copiar ele e trazer ele aqui para cima. Ok? E dando continuação, logo mais abaixo eu tenho uma figura. Vou tirar esses enters desnecessários, a figura. Tem vários elementos, né? Nessa figura, como vocês podem perceber, ela tem alguns textos também. Eu preciso de ter todos esses textos no nosso documento, porque eles precisam ser traduzidos. Tá? Então, sempre revisa para ver se está todos os itens, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, está faltando essas daqui. Ele jogou um pouco mais para baixo. Então eu preciso organizar isso. Onde vocês perceberem que existe uma indicação de fotografia, que é esse caso aqui, eu posso eliminar também. Esse item não é importante para nós. Certo? Agora, dou continuidade. Logo mais abaixo, só que eu esqueci de fazer a marcação de figura. Eu tenho uma figura aqui. Imagem. Tem uma imagem aqui e uma imagem aqui. Perfeito. E eu preciso localizar esse texto da figura 10.2, que provavelmente ele deve ter jogado aqui para baixo. Então, eu pego este texto e coloco em seu devido lugar. Okay.
agora vai começar o texto, né? Como vocês podem perceber, ele perdeu a letra H. Então, precisa acrescentar e continuar com o texto. Como vocês podem perceber, esse texto ele tem uma definição aqui. Que quando nós fizemos a primeira busca e troca, nós buscamos por um hífen e um espaço. Nesse caso aqui, nós não temos espaço, nós temos um enter. Então, o que nós podemos fazer para não ficar fazendo essas alterações caso ocorra durante o texto, nós podemos fazer ela de forma automática. Tá? Só utilizar o recurso de substituir, que nesse caso nós utilizaremos um hífen com o sinal de enter, que é o circunflexo P. O P tem que ser minúsculo, viu, gente? Senão ele não funciona. E eu vou substituir por nada. E ele fez, nesse caso, ele fez apenas uma alteração. Então, esse arquivo é pequeno. Ok, dando continuidade. Um item muito importante, um dos itens importantes, em grande parte do texto existem negritos, tá? E nós precisamos que esses negritos estejam também no arquivo Word. Nesse caso, ele está. Caso não estivesse, basta selecionar a palavra que você quer e aplicar o negrito, que é esse N aqui. E ele já fica. Então, como o texto corre bastante, né, então sempre precisa ficar muito atento a esses detalhes. Não tem a necessidade, pessoal, de dar espaços igual tem nesse item aqui, que é o início do parágrafo. Não tem a necessidade. E também não precisa ficar jogando o texto também para o meio da página. Não temos essa necessidade. Nesse caso, esse texto deveria vir aqui para cima. Esse aqui seria a marcação da página, que não tem necessidade de nós termos, então eu posso desprezá-lo. Ok. Vocês podem perceber que ele entendeu que nesse intervalo seria o início de uma outra linha, mas não é. Então nós precisamos consertar. Por isso que é importante nós deixarmos esse P sempre ligado para a gente saber se realmente tem um enter ou não entre uma linha e outra. Esse texto aqui ele jogou para baixo, copiou, perdeu e joga para cima. E agora nós temos uma imagem. Fazemos a marcação de imagem e pegamos todas as legendas das imagens. Normalmente elas ficam perdidas logo para baixo do texto. Então, para não precisar ficar digitando, basta correr um pouco a página que você vai encontrar. Nesse caso, ele jogou um do lado do outro.
Quando for copiar e colar, é sempre bom revisar para ver se realmente está no lugar correto. Ok, parece que o texto deu uma bagunçada, porque ele começou num item aqui que eu não estou localizando. Basta correr um pouco o texto que a gente encontra ele. Como eu não estou localizando, eu vou fazer uma busca no PDF, tá? Ah, tá vendo? Ele trouxe um item e bagunçou totalmente nosso texto. Ok. Agora eu preciso colocar esse texto no lugar correto. Que seria aqui. Aqui tem uma série de espaços desnecessários. E continua o texto. Sempre bom dar uma olhada para ver na forma, para ver se ele realmente trouxe todos os itens. Aparentemente trouxe. Não se assustem com essa seta, que essa seta ela nada mais é do que um tab. O teclado tab, quando a gente aperta ele, aparece uma seta. Então, aqui, isso realmente seja uma seta. Ela não, no caso, se nós fôssemos imprimir, essa seta não sairia. Muito menos esse P invertido e essas bolinhas que aparecem no espaçamento. Legal. Como vocês podem perceber aqui, gente, nós temos uma fórmula, tá? Como nós tratamos as fórmulas? Temos duas formas de tratar. Quando existe a necessidade de nós digitarmos a fórmula, como por exemplo, eu tenho uma divisão aqui, ou preciso utilizar algum caractere especial que não exista no teclado, eu preciso acrescentar nos símbolos, eu desprezo a fórmula, eu excluo ela e faço uma marcação. Abro colchetes, coloco a letra F e também faço uma marcação em vermelho para destacar. Dessa forma a gente não perde tempo digitando fórmula. Na sequência nós temos um gráfico e uma tabela. Então eu vou colocar aqui uma imagem, gráfico, e a tabela eu mantenho conforme está aqui. Porém, nas imagens tem legendas, então eu preciso ter essas legendas.
A numeração não é necessária, mas as legendas eu preciso. Então eu posso desprezar os números e pego apenas as legendas dos números de deleto. Eu trouxe uma fórmula, só que essa fórmula eu consigo digitar. Como vocês podem perceber, não tem nenhum caractere especial, apenas um subscrito aqui, que ele já está, então nós não precisamos fazer nada nessa fórmula, apenas mantê-la. O texto segue. Mas e quando tem uma fórmula com texto e uma tabela? O que fazer nessa situação? Nesses casos, eu sempre trabalho de duas formas. Eu faço a marcação de fórmula e mantenho o texto. E aí eu posso deletar a tabela. Faço a marcação. E continuo o texto. Vou dar um espaçamento maior para diferenciar. Okay. Agora nós temos, eu emendei outro material para conseguir ter a maior parte das informações. Então esse seria um outro tipo de arquivo. Como vocês podem perceber, ele tem uma marcação de onde esse arquivo foi gerado. Tá? Então, essa informação eu também não preciso ter. Então, eu posso apagar junto com a marcação do capítulo. Então, eu posso deletar. Eu continuo. O texto, como ele é de outro arquivo, eu não tenho a continuação dele aqui. Aí eu começo com uma forma, nesse caso nós fazemos a marcação. De forma. Continuo o texto. Está trazendo alguns espaçamento duplo, então eu vou eliminá-los. Sempre uso esse recurso de aumentar e reduzir o tamanho da página para facilitar a visualização de um item. Para você fazer isso, você pode vir clicando nesse mais aqui para ampliar ou para reduzir. No PDF é a mesma coisa.
Ou então você clica no arquivo, aperta a tecla Ctrl e nessa bolinha que a maioria dos mouses tem, aperta vai para frente ou para trás, ele aumenta e diminui a página, fazendo que o trabalho seja um pouco mais rápido. Agora tem uma forma um pouco mais complexa aqui, então eu simplesmente apago ela, faço a marcação de fórmula. É sempre bom manter esse número que fica ao lado para você poder se guiar. Caso você se perca, você consegue se localizar através desses números. Então, sempre bom manter. Iniciando outra página. Aparece de novo essa marcação que nós deletamos. E esse item aqui também. Faço substituição de fórmula. E apago toda essa numeração. Ok. Quando a gente programa a revisão, coloca como o idioma em inglês, né, nesse caso porque o arquivo é em inglês, ele faz algumas marcações quando ele detecta que alguma palavra não tem no dicionário da Microsoft. E nesse caso, essa palavra do jeito que está aqui, grifada em vermelho, apontou um erro de ortografia. Nesse caso, porque existe um hífen. O Word ele não substituiu porque esse hífen ele realmente existe. Então é uma palavra composta. Basta eu acrescentar um hífen aqui e esse vermelhinho sai. O azul significa alguma concordância. Na maioria dos casos não é nenhum erro. Então a gente pode ignorar esse azul. Mas sempre onde detectar que existe aquele serrilhado em vermelho, é sempre bom conferir junto com o PDF. Ok, depois, bom, nós terminamos, não terminamos. Também um dos itens importantes que muitas vezes acontece são símbolos. Como vocês podem perceber aqui, tem um sinal de delta e ele não trouxe para cá. Ele bagunçou. Ele trouxe como se fosse um C. Quando a gente se depara com isso, eu também faço uma marcação de símbolo.
Então todo símbolo que aparece, pode ser um delta, pode ser algo de diferente, a gente sempre marca com um S de símbolo. Bom, então é isso. Espero que tenha ajudado bastante. E qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Obrigado.